Eu me chamo Cida Pedrosa, eu sou escritora, mas sou advogada de direitos humanos. E eu fui advogada do Centro Maior Câmara por 5 anos. E pelo SENDEC eu coordenei a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, como também coordenei a Comissão Estadual de Enfrentamento à Exploração Sexual de Criança e Adolescente, né? Como coordenei o Movimento Nacional de Direitos Humanos, né? São experiências muito únicas. Isso do ponto de vista da representação, da luta por direito, da garantia de direitos. Mas eu também fazia um trabalho de advocacia mesmo, que era atender crianças vítimas de violência. Nós conseguimos, a partir do modelo do SENDEC, implementar dentro da Prefeitura do Recife um centro de atendimento. Nós implementamos um modelo bem redondinho, onde você tinha assessoria jurídica, tinha assistência social e tinha psicóloga. Tem um, que eu posso dizer o nome dele, que ele refez a vida dele, que é o Calixto, que ele é um caso muito emblemático. Ele era um adolescente, a polícia deu 2 tiros nele, jogou ele no lixão da Moribeca, foram bater, dar batidas, tiveram vontade de voltar lá de novo, achando se ele estaria vivo ou morto, voltaram, deram mais outro tiro nele e saíram. E no outro dia, as mulheres que vinham catar lixo no lixão encontraram ele ainda vivo. Ele ficou paraplégico. Esse é um caso que nós conseguimos condenar os policiais. Esse é um caso que foi denunciado à Corte Interamericana e teve decisão judicial contra o Brasil do ponto de vista do seu Estado, que ceifou direito de adolescente, tentativa de execução mesmo. E tem uma outra coisa importante, ele refez a vida, ele foi para o Ministério dos Direitos Humanos, trabalhar estudou, fez formação, e eu tive a felicidade de ainda no SENDEC encontrar o homem feito que veio a Recife, e ele com uma vida muito organizada. Ele foi um caso também acolhido pelo programa do GAJOP de atenção a vítimas e atenção a vítimas e a testemunhas, né, que podem ser mortas pelo Estado, que estão com suas vidas em perigo. Então, o SENDEC, como assistente do Ministério Público, foi absolutamente importante na primeira sentença brasileira de tortura. Não existia a lei de tortura, mas o Estatuto da Criança e Adolescente já trazia um artigo que tipificava a tortura. Então, um rapaz adolescente, num carnaval, num dia do galo da madrugada, os jovens estavam pegando manga. Ele já tinha algumas coisas assim, mas era um menino. Não tinha nem grandes passagens pela polícia, nada. Estavam roubando manga ali perto da linha férrea, onde era a antiga rodoviária do estado de Pernambuco, ali, acho que aquilo ali é Santa Rita. E aí eles correram. Muitos conseguiram correr, a polícia pegou ele. Por ali perto da linha férrea tinha uns cantos meio descampados. Levaram esse menino para o descampado, botaram ele dentro de um tonel. E tinha ácido no tonel. Ele começou a gritar dizendo que estava ardendo e ninguém olhou, só mangou. E ele dizia, está me queimando, e ninguém tirava ele do tonel. Esse menino teve todas as partes íntimas queimadas por ácido. Nós conseguimos sentenciar policiais de alta patente. Só que quando foi no recurso, só os de baixa patente ficaram condenados e os tenentes e etc. foram absolvidos. Este caso me marca
porque nós tentamos muito arrumar trabalho. Esse menino ficou perseguido. Por que ele ficou perseguido? Porque a polícia tentava pegá-lo. Sabe quando a polícia marca, diz, eu vou pegar esta criatura porque nós conseguimos uma sentença contra oficiais. Então, eu fiquei muito próxima da mãe dele. Arrumei trabalho para ela quando fui trabalhar em outro lugar. E o que me marca nesse caso é que chovesse ou fizesse sol por anos, mesmo depois de terem assassinado ele. Porque depois, muito tempo depois de tanta perseguição, ele caiu no delito mesmo, pequenos roubos, e aproveitaram isso para executá-lo, que é o que queriam ter feito a vida inteira. Mas ele é um caso, para mim, emblemático de que o Estado falhou com ele o tempo inteiro. Talvez vocês estejam compreendendo o quanto o SENDEC é vanguarda para a sociedade e foi vanguarda na minha vida também, viu? Eu vou contar o último caso que me emociona profundamente, que eu já contei ele em conto, porque ele é belíssimo. Então chega uma moça de rua, uma moradora de rua, e ela diz, perdi meus 2 filhos para o juizado. E como assim? Não, eu estava na rua catando com as crianças e o conselho tutelar veio e minhas crianças foram tomadas de mim, estão num abrigo. Eu levo eles para a rua porque eu não tenho com quem deixar, eles não estavam trabalhando, a única forma de eu sustentar eles é eu catando e eu levo eles para a rua. Mas eu não maltrato meus filhos. Eu, ao vi, fui ao juizado, conversei com a promotoria, fizemos. Aí você tem uma audiência de apresentação, né, de custódia, etc. para saber como é que vai ficar a guarda. E eu já tinha conversado bastante com o juiz, consegui autorização para ela visitar os filhos do abrigo. Porque tudo que você quer é não institucionalizar. O pior lugar com a criança é a instituição. A gente quer construir lá, reconstruir laços de família. Gente, no dia da audiência, lá vem ela com uma bolsa limpa, organizada, uma bolsa verde. Sabe? Tô com vontade de chorar. Sentou-se, disse tudo que tinha que dizer para o juiz, que não maltratava as crianças, trouxe as vizinhas para testemunhar que era catadora, que levava as crianças porque não tinha que deixar. Aí eu requisitei todas as medidas que tem que ser requisitadas, que o problema era do Estado, que quem tinha que garantir a creche era o Estado, a escola era o Estado, que na verdade ela e as crianças dela eram vítimas. Quando termina a audiência, que ela já sai com o direito de levar as crianças, eu perguntei, mulher, onde tu arrumou essa bolsa? Aí ela disse, eu estava catando, eu achei que eu ia ficar elegante, limpei e trouxe. Isso tem o que aí dentro? Assim, nada. Aí eu disse, mulher, tu sabe o que tem aí dentro? Aí tem tua dignidade. Desse dia em diante eu descobri que bolsa para mulher é uma questão de dignidade. Porque quando ela botou aquela bolsa verde e chegou naquela audiência, ela se empoderou. Então aquela bolsa tinha toda a dignidade que a vida tinha tirado dela. Era a dignidade dela para pegar os filhos dela de volta quando ela pegou. E nas nossas redes de afeto conseguimos um trabalho para ela e ela criou os filhos. É uma visão dos tempos, mas o SENDEC foi extremamente omisso com a questão do feminismo ali no final da década de 90, anos 2000. Para mim não tem como você discutir problema de criança e adolescente sem discutir a mulher. Onde tem uma criança vítima de violência, tem uma mulher com 99% de chance de também ser vítima de violência. Violência econômica, violência psicológica,
violência física. Essas coisas estão completamente imbricadas. Quando você vitimiza uma criança, ou quando você vitimiza sexualmente um adolescente, isso é um crime de gênero. Afinal, as maiores vítimas são as meninas. Eu acho que o SENDEC, primeiro, é uma honra para mim ter trabalhado no SENDEC, grande escola de humanidade, de luta pelos direitos, sabe? Esta ONG manter-se viva com 36 anos, na qualidade que ela se mantém, do atendimento, do serviço e da luta por políticas públicas, seja na área de direito da criança, seja na área de direito da cidade, ser respeitada no Brasil e no mundo, é porque tem um trabalho sólido que nós acreditamos, que é responsável por muitas das construções. Claro que ela não é responsável sozinha. Então, assim, essas instituições tão antigas quanto a construção da democracia no Brasil, principalmente Centro de Cultura Luiz Freire e SOS Corpo, que são as mais velhinhas, né? Depois o Gajop, depois o SENDEC. É exatamente nessa sequência nós temos aí a estrutura das ONGs que são responsáveis não só pela vigilância, pela luta, por ser aquele olho da sociedade nas políticas públicas e também da luta pela democracia. Isso não tem preço.